Boa noite a todos. Deixar o burburinho ir desaparecendo na escada. Vamos fazer mais uma oração antes de continuar. Amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos estar aqui nessa noite. E com certeza, Senhor, queremos que tu fale ao nosso coração. Eu peço a tua bênção sobre esse tempo, sobre a minha fala, que tu, Senhor amado, estejas me usando, Senhor, para que o coração de cada um aqui possa ser aquecido e confortado e encorajado. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é dia da mulher, né? Eu não pensei nisso quando eu preparei o que eu ia falar hoje, mas eu tenho certeza que durante o que eu vou falar, eu vou honrar algumas mulheres que podem representar aquilo que Deus ele tem feito através de vocês mulheres. Eu não sou muito dado a essas datas, então desculpem. O que eu quero falar hoje na verdade, eu quero contar uma história. Quero contar um pouco da minha história. E o motivo pelo qual eu vou contar um pouco da minha história é pelo fato de que cada um de nós sabe que a gente precisa levar adiante o Evangelho. E para levar adiante o Evangelho, nós precisamos ter o que dizer. E grande parte das pessoas fica pensando, mas o que eu vou dizer? Eu comecei a ler a Bíblia agora, faz poucos dias, eu não sei quase nada, né? Mas Deus, Ele já fez algumas coisas na minha vida que talvez eu possa falar. E cada um de nós tem uma história. Na verdade, cada um de nós é uma história. Deus, quando Ele construiu o universo, lá no começo, Ele pensou em cada um de nós de uma forma especial, de uma forma particular, de uma forma amorosa, como um pai que ama o seu filho, como uma mãe que ama o seu filho. Deus pensou em cada um de nós. O amor dele não é genérico, o amor dele é individual. E por isso, eu tenho certeza de que a história de cada um de nós, ela é muito importante, muito importante. Alguns talvez vão ter um pouco mais de aventura, alguns talvez vão ter um pouco mais de romance, alguns vão ter um pouco mais de negócios, né? Mas cada um de nós tem uma história especial. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse que eles eram para ir fazer discípulos. Mateus 28, versículos 19 e 20, ide por todo mundo, né? Pregando o Evangelho e fazendo discípulos e ensinando esses discípulos a guardar tudo o que Jesus tinha ensinado. Então, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, né? Eu tenho um propósito. Então Deus, Ele me deu alguma coisa para fazer. E aqui para ligar o relógio é só apertar. Tá, já achei. Quer dizer, que eu preciso hoje do relógio, senão vocês vão cansar de mim hoje aqui. Vamos lá. A Bíblia, né, ela nos dá em dois pontos principalmente, que eu vou mais citar do que ler propriamente. Em 1 Pedro 3,15 diz que a gente deve estar sempre pronto a falar. Alguém quer abrir em 1 Pedro
pode acompanhar. Eu vou ler na linguagem de hoje, que eu gosto mais, mas não vai ficar muito diferente da NVI. A segunda parte do versículo diz assim, 1 Pedro 3,15. Diz o seguinte aqui. Já terminou. Deixa que eu vou botar meu relógio aqui. Não, pode deixar. Aí, agora está contando. Isso aí, tá. 3,15. aí não vai dar certo, né? Diz assim: tenho no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Versículo em questão aqui: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. E ainda vocês devem lembrar aqueles que já estão aqui um pouco mais de tempo, dos gadarenos, que Jesus expulsou o demônio deles. Na verdade, num texto diz 2 e no outro diz 1. Mas, de qualquer forma, esse 1, ele volta e ele quer seguir junto com Jesus. Ele diz, não, fica aqui e vai falar para a tua família aquilo que Deus fez na tua vida. E ele pegou então e foi e falou para a família e também por todas as cidades. Ele foi falando aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então é o que eu penso em fazer hoje. Eu sou natural de Sapiranga, Vale dos Sinos, e sou de uma família de origem germânica. Então pode parecer para alguns assim um pouco diferente, que aqui só tem italianos, né? E eu posso dizer para vocês que quando eu vim para Farroupilha, eu fiquei surpreso com a diferença que existia entre alemães e italianos no que se refere à cultura. E eu, na minha infância, eu era luterano, minha família era luterana, e a gente ia todo domingo no culto, na igreja, né? Até uma certa idade, até mais ou menos 9, 10 anos de idade, eu me lembro do meu pai indo na igreja de paletó e gravata, né, no domingo de manhã, e a igreja, praticamente quase toda a cidade ia na igreja no domingo de manhã. Isso nos anos 60, então, há bastante tempo atrás. E meu pai, ele gostava de uma cachaça, né? E por isso, com o decorrer do tempo, né, o começo da minha infância foi até bem legal, né? E eu me lembro da minha primeira infância como uma época mágica, onde que o mundo era fantástico, era maravilhoso. Mas depois, com o relacionamento do meu pai e da minha mãe, por conta da cachaça, então começou a ficar bastante perturbado. Além de ter esse problema na minha infância, eu sou ruivo, ou eu era ruivo. Vocês sabem o que é um ruivo? Um rosso, né? E por ter o cabelo vermelho, né? Então eu era diferente das outras crianças que eram ou loiras ou tinham um cabelo castanho ou preto, né? Então vocês sabem quando tem alguém diferente no meio de uma criançada, o que acontece, né? Bullying. Então eu sofri bullying praticamente toda a minha infância, né? Por ser ruivo e muito sardento também, né? Até fui no médico numa certa ocasião pedindo para ele se tinha algum remédio para sardas, né? E aí ele me falou que é falta de melanina e não tem remédio, né?
E dos meus 5, 6 anos de idade, que eu fui para a escola, até os 10 anos eu praticamente todo dia eu sofria bullying e ia chorando para casa. Até que com 10 anos de idade, um dia eu resolvi que eu não ia mais levar desaforo para casa. E aí descobri que eu era mais forte do que eu pensava. E no mesmo dia eu quebrei 2 narizes, né? E aí mudou a minha vida radicalmente. Passei a brigar quase todos os dias e comecei a gostar desse negócio. Terminei a minha 5ª série, na época ginásio era uma coisa que não era para todos, né? E terminei a minha 5ª série, fui trabalhar num armazém de secos e molhados, com 10 anos de idade. Trabalhei, eu não me lembro quanto tempo, de tão criança que eu era, né? E aí o armazém resolveu fechar, né? E aí eu não tinha mais emprego. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de sapato. Com 11 anos de idade, fui trabalhar numa fábrica de sapato, passando cola. E mais tarde eu descobri que eu tinha começado a usar drogas com 11 anos de idade. Porque uma certa hora do dia, lá pelas 3 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, eu começava a ver coisas, né? E depois, mais tarde, eu descobri que era a cola do sapateiro, né? E dava umas viagens bem interessantes, né? Mas com 11 anos de idade, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem saber nada, eu fui influenciado por um colega meu de trabalho que tinha já 19 anos, que eu deveria estudar, que eu deveria voltar a estudar. Eu era muito criança para estar trabalhando. Então eu resolvi estudar de noite. Então eu trabalhava 10 horas por dia, 10 horas durante o dia, e ainda estudava à noite. E aí então foi toda a minha adolescência dessa forma. Mas com tudo isso eu comecei a ficar revoltado com Deus, com o mundo, com a vida do jeito que era. Se alguém aqui já trabalhou alguma vez numa fábrica, num piso de fábrica, sabe que a perspectiva de alegria é muito pouca. Principalmente numa fábrica de sapato, porque são os mesmos movimentos o dia inteiro, sem ocupar a mente, sem ocupar o cérebro. Mas sempre li muito. Desde a minha infância eu comecei a ler gibi, e depois comecei a ler livros, né? E descobri mais tarde que os grandes clássicos da literatura eu tinha lido na forma de gibi. E isso me ajudou a ter uma mente muito crítica. Então, um certo dia, com 14 anos de idade, amargo, que nem Giló, né? Eu subi uma colina nos fundos da minha casa lá e fui ter uma conversinha com Deus. Eu briguei com Deus. Eu me lembro que, na ocasião, parecia estranho, né? Mas eu comecei a falar em voz alta com Deus. Era um lugar solitário, né? Tinha 3 eucaliptos. Sentei debaixo desses eucaliptos e comecei a brigar com Deus. Por que as coisas eram do jeito que elas eram? E xinguei ele, né? Por causa da fome, por causa da pobreza, por causa da ignorância, por causa das guerras, por causa de tudo o que um adolescente de 14 anos tem de conflito. Eu me lembro que a minha briga foi tão séria com Deus que eu saí daquela colina, naquele dia, desci e parecia que o mundo tinha parado. Parecia que ele tinha ficado preto e branco e até os passarinhos tinham parado de cantar. E as flores tinham deixado de ser coloridas. E a partir daquele dia, a minha vida começou a entrar numa decadência radical. Comecei a beber, fumar maconha, né? E qualquer outra coisa que pudesse me oferecer estava de boa. E passei todo o restante da minha adolescência desse jeito. Fazendo festa e aproveitando a vida no máximo, né? Então, sexta-feira de noite, depois da aula, eu tinha uma turma, a gente ia
para um bar e a gente ficava então até 3, 4 horas da madrugada bebendo enquanto a gente tinha dinheiro no bolso, né? E aí eu voltava normalmente, né, bêbado para casa. E essas sextas-feiras à noite eram muito interessantes porque todos esses questionamentos que um adolescente tem, eles eram feitos naquele momento. E a gente falava de filosofia, falava de política, falava de história, falava de todas essas coisas, mas com muita raiva de Deus, né? E finalmente, então, com 18 anos, fui para o quartel, e no quartel, então, eu saí do meu gueto cultural e do meu gueto de cidade pequena e fui para cidade grande. Então, não sei quem é que teve uma experiência assim, mas quando tu sai do interior e vai para a cidade grande, então tu descobre o universo. E aí, aquele ano de quartel em Porto Alegre, eu descobri o universo. Foi maravilhoso, né? Eu sempre queria servir, e então ser soldado era uma coisa interessante, aprendi a usar armas, a fazer um monte de coisa, mas também aprendi disciplina, coisa que eu não tinha muito. E aí, quando voltei para Sapiranga, minha cidade, não consegui mais me adaptar. Não tinha jeito. Eu quase fui à loucura. Me lembro que eu consegui um emprego melhor do que piso de fábrica, num almoxerifado, e um belo dia eu estava tão deprimido, tão angustiado, que eu sentei numa lata de cola, né, e fiquei umas 3 horas sentado lá, pensando o que fazer da vida. E finalmente eu pensei, eu vou embora daqui. O tempo que eu estava em Porto Alegre, no quartel, ainda era final dos anos 70, foi em 79 que eu servi. Na Rua da Praia tinha uma feira hippie, todos os dias à noite. E aí tinha uma música, alguém tocando violão, tocando flauta, né? Cheiro de baseado no ar, né? Aquelas coisas coloridas, o ouro hippie, né? E aquilo me fascinava. Eu gostava muito de passear ali. E aí eu pensei, eu vou ser hippie, né? Eu já era meio, né? Porque tinha cabelo comprido e era doidão, né? E então fui para lá e em pouco tempo aprendi a fazer artesanato. Parei de trabalhar, comecei a fazer artesanato, comecei a ganhar dinheiro vendendo pulseira, brinco, colares, né? Para as minhas colegas de aula, que eu continuei estudando. Estava fazendo naquela época, 1º ano, 2º grau. Eu estudava de noite, não porque eu tinha um propósito. Eu estudava de noite porque não tinha nada melhor para fazer na minha cidade do que estudar, né? Então, um ano eu passava, o outro ano eu rodava, desistia, né? Alguma coisa acontecia, né? Mas eu ia passando, né? E aí, então, no final daquele ano, terminei o 1º ano, 2º grau, e estava feliz da vida porque tinha notas boas, tudo, e peguei a mochila, botei nas costas. Eu me lembro que 5 horas da manhã levantei e ia saindo de fininho. Minha mãe chegou na porta e disse, tu vai embora? E eu disse, estou indo embora. E ela disse, então Deus te abençoe. E aí eu fui. Eu voltei só um ano depois, né? Naquele ano, eu fiz tudo o que eu me sentia no direito de fazer, experimentei tudo o que eu queria experimentar, vivi todas as aventuras que eu imaginava, viajei por quase todo o Brasil, com uma mochila nas costas, um bornal de artesanato, de pulseiras, brincos e joias hippies, né? E se eu fosse contar, eu poderia contar esse ano que eu passei na estrada detalhadamente, de tão profundamente que marcou a minha vida. Mas chegou num momento aonde que o vazio
da falta de Deus, ele começou a me perturbar, começou a me incomodar. E naquele ponto, o vício já tinha tomado conta de mim profundamente. Eu vivia drogado praticamente todos os dias e eu comecei a experimentar uma paranoia e eu comecei a pensar em tirar a minha vida. E estava com medo de tudo e de todos, né, e não via mais sentido nenhum em continuar vivo. E aí, numa cidade chamada Cachoeira de São Félix, no Recôncavo Baiano, num belo dia, eu fui sentar num restaurante e pedi um PF, e a senhorinha que me serviu o PF era uma senhorinha desse tamanhinho, né, com um coquezinho na cabeça, né, vestido. Ela me serviu e aí ela se afastou para a cozinha e ficou lá me olhando e lavando a louça, eu acho, uma coisa assim, e daqui a pouco ela veio. Quando ela veio, eu pensei assim, vai querer, é uma crente, vai querer falar de Jesus para mim. Nesse tempo que eu era hippie, todos os lugares que eu ia, se tivesse um crente no recinto, ele vinha em mim. E aquilo, nossa, eu odiava aquilo, né? Porque, caramba, não tem outra gente, só porque eu sou meio estranho, quer me evangelizar. Eu fui evangelizado por tudo quanto é tipo de cristão. Tudo quanto é tipo. Mas todos, várias denominações, e todos eles realmente que acreditavam em Deus. Me lembro de um moleque de 12 anos de idade, sentou do meu lado no ônibus e ele pegou um Novo Testamento dos Gideões. O Novo Testamento dele estava assim, ó, não fechava mais, sabe? De tão manuseado que estava, sabe? As folhas começam a ficar grossas, né? Aqui na beirada. E ele me falou de Jesus de um jeito tal, sabe? Que eu fiquei muito impressionado com o guri. Eu senti a presença de Deus, né? Eu também ganhei uma Bíblia em Minas Gerais, em Paracatu, né, de um ex-viciado, que era filho de pastor, né, que ele me perseguiu tanto, eu passei quase um mês naquela cidade, umas 2, 3 semanas, e ele me perseguiu tanto que finalmente ele me deu uma Bíblia. E ele me convidou para ir na igreja dele, e eu fui um dia. E lá foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus na minha vida. Senti realmente o Espírito Santo, né? Eu pensei, puxa, que negócio legal, né? Mas quando eu saí, depois que terminou o culto, quando eu saí assim, porta fora, do outro lado da rua estava passando um amigo meu, Saruê, né? E aí ele fez assim, vamos fumar um baseado? E eu, vamos lá. Pronto, esqueci, né? E saí. Saruê, agora eu descobri esses dias que é gambá. Saruê, em Minas Gerais se chama, o gambá se chama de saruê, né? Eu achei que era um nome bonito, né? Mas ele era o traficante da cidade, depois foi preso. Hoje deve ser pastor também, né? Porque ele, depois mandei uma carta para ele e ele me mandou dizendo, que bom que tu também conheceu Jesus, né? E aí ele estava dizendo que ele ia para um seminário. Então me converti, por quê? Aquela senhora, voltando para a senhora, por isso eu preciso do relógio aqui, ó. Voltando para a senhorinha, ela sentou na minha frente, meteu o dedo no meu nariz assim, e disse assim, ó, Jesus pode mudar a tua vida. E eu, tá bom, Jesus pode mudar a minha vida. Deixa eu comer. Terminei de comer ligeirinho. Assim que eu terminei de comer, eu olhei para ela e ela ficou falando. E aí eu olhei para ela, a senhora terminou? E ela disse, não terminei. Eu disse, mas eu sim, tchau. Né? Vazei. Quando cheguei assim aqui na porta, né? Que eu fui botar o pé para fora,
começou a cabeça: Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua vida. E aquilo ficou assim, ó. Era, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a tua vida. Nessa cadência, meio-dia, passei a tarde inteira com esse barulho na cabeça. Entrou a noite e aquele barulho na cabeça. 2 horas da madrugada, eu me virava na cama e não conseguia dormir. E aí, Jesus falando comigo, disse: olha, tu já fez tudo o que tu queria, mas tu nunca me deu uma oportunidade de mostrar que eu sou quem eu digo que eu sou. E aí, puxa vida, né? Eu pensei, sentado na cama ali, olha, do jeito que está o negócio, não tenho futuro, não consigo dormir. Tá bom, Deus, se tu realmente existe, então eu quero te conhecer. Deitei e dormi. Deitei e dormi 6 horas da manhã, era 2 horas da madrugada. 6 horas da manhã acordei, dormi super bem, acordei com aquele negócio, vou voltar para casa. Levei 2 meses nesse processo. Todos os dias eu resolvia entregar minha vida para Jesus, todos os dias eu desistia. Todos os dias eu resolvia parar de usar drogas, todos os dias eu voltava a usar. E aí, finalmente, depois de mais de 1 mês de viagem, eu cheguei na minha cidade, cheguei em casa, né? E todo mundo, né, de olho arregalado comigo, né? Meu cabelo batia aqui assim, tinha uma barba desse tamanho, eu saí sem barba, né? Cheio de pulseira, roupa toda colorida, brinco na orelha e colares, né? E aí meu irmão chegou e me perguntou: mas cara, o que houve? Por que tu voltou? Ele disse: porque eu quero conhecer a Deus. Eu tive que falar pausadamente, porque aquele troço parecia que estava, sabe, não queria sair da minha boca. E aí, o que aconteceu foi que fiquei 1 mês em casa, fazendo mudança, cortei cabelo, cortei barba, né? Mas não acontecia nada, não mudava nada. E finalmente, um dia já estava arrumando minha mochila de novo, né? Já estava pensando em ir para a estrada de novo. Alguns amigos apareceram, me ofereceram um baseado, eu fui, né? E aí eu pensei, não mudou nada. E aí eu estava no meu quarto e eu ia sair do meu quarto, assim, o Espírito Santo me disse: mas tu não entregou tua vida para mim. E aí, quando ele me falou isso, eu pensei: caramba, né? Todos aqueles crentes, sabe, que tinham me falado a respeito de Jesus, eles tinham me explicado o que eu precisava fazer, né? Então, eles me explicaram que eu precisava reconhecer quem era Jesus, que ele sendo filho de Deus, ele tinha vindo para morrer pelos meus pecados, ele pegou os meus pecados e ele pagou a minha conta. Primeiro passo. Segundo passo, eu precisava me arrepender dos meus pecados. E aí me ajoelhei do lado da minha cama e comecei a falar isso: tá, Deus, eu nem sei se eu acredito em Ti, mas se Tu existe, então, né, vamos lá, eu quero Te conhecer. Então eu reconheço, né, tecnicamente, que Teu Filho, né, é o Criador, veio para morrer no meu lugar e coisa e tal. Eu me arrependo dos meus pecados. Aí eu me lembro que quando eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, gente, veio aquela lista, sabe? Eu disse: tem algumas coisas aqui que eu não sei como eu vou fazer para parar de fazer, mas eu me arrependo. E aí convidei ele para entrar na minha vida e ser Senhor da minha vida, Senhor e Salvador. Mas eu lembro que o peso todo estava na palavra Senhor. E aí me levantei dali e eu pensei: e agora? Cadê os anjos? Né? Cadê o céu aberto que me diziam que eu ia ver? Né? E não vi nada desse negócio.
Mas eu me lembro que quando eu botei o pé para fora do meu quarto, me deu uma vontade de ler a Bíblia. Peguei o Novo Testamento, né? Eu sabia que eu tinha que começar pelo Novo Testamento. Peguei o Novo Testamento, comecei a ler de manhã até de noite, todos os dias. Levei 1 mês estudando o Novo Testamento. 1 mês. E uma vez por semana eu ia no pastor da igreja da minha mãe para fazer as perguntas a respeito do que eu não estava entendendo. Tinha um dicionário, do meu lado a Bíblia e um caderno de anotações. E dá para dizer assim que eu fiz uma exegese do Novo Testamento. Mas valeu, porque a minha vida começou a mudar radicalmente. E algumas coisas que eu descobri nesse momento foi o seguinte: em primeiro lugar, eu sabia quem eu tinha me tornado. Eu tinha me tornado uma pessoa imunda, uma pessoa muito distante de Deus. Mas aí eu descobri, né, que em 2 Coríntios 5:17, eu descobri que eu agora era uma nova criatura. Que o meu pecado, o meu passado, ele tinha sido todo perdoado. Que não tinha mais nenhuma condenação. A outra coisa, em Romanos 8:1, então, nenhuma condenação. Mas esse fato de ser uma nova criatura foi muito importante para mim, porque passei a infância toda sendo torturado e perseguido pelos meus amigos, e não só pelos amigos, na família também eu sofria muito bullying, né? Tanto que fizeram um versinho para mim, meus irmãos, né? Eles falavam para mim assim: Lui cui fui rex. Alguém entendeu? Tem português e alemão aí misturado. Lui é o meu nome, Luiz. Cui, uma cuia, né? Fui é tipo assim, e rex fica pior ainda, né? E aí, eu vivia sobre essa tortura, né? Então, puxa, eu agora podia ser uma nova criatura, eu podia começar a minha vida do zero, eu podia ter, sabe, toda a minha brabeza, toda a minha raiva, toda meu ódio, sabe, eu podia agora ter transformado em mim. E isso foi fantástico, porque esse versículo eu repetia e citava para os outros, e eu mesmo me apropriava desse versículo o tempo todo. Sou uma nova criatura em Cristo. Então, as coisas antigas, elas passaram. Não existe mais o antigo eu. Sou uma nova pessoa em Cristo. E isso foi a coisa mais maravilhosa que eu experimentei naqueles dias. E daí, como a minha vida não tinha sentido nenhum até aquele momento, então eu pensei, cara, eu vou me virar de cabeça nas mãos de Deus, porque a minha vida não tinha proveito para mim. Eu, com 14 anos, eu já tinha percebido que não existia nada no mundo que me interessava. Muita gente tem a fantasia, na infância ou na adolescência, que ser rico vai resolver tudo. Com 14 anos eu já tinha consciência de que o dinheiro ele não trazia felicidade para ninguém. Então nunca me interessei por dinheiro. E aí eu pensei, cara, eu quero servir a Deus em alguma coisa. A minha família me dizia que eu era muito bom para ser um missionário no meio dos índios. Eu disse, tá louco, né? Ser missionário no meio dos índios, no meio da selva, cheio de mosquitos, cheio de cobra, calor. Não, tá louco? Olha, eu tô amando que nós estamos entrando já na fase de novo do frio, porque o verão e a gente não se dá bem, né? Eu não consigo me desgrudar de tanto calor, né? E aí, eu queria ir para um seminário, queria estudar para ser pastor,
E aí, logo depois que eu me converti, já falei para o meu pastor lá, e ele disse, não, que isso? Tu recém te converteu, tu não sabe nada, né? Então, dá um tempo, deixa esse negócio andar. E aí tá, beleza, né? Comecei a ganhar gente para Jesus, me tornei líder dos jovens da minha igreja, e no começo tinha menos de 10 jovens, a maior parte aí numas batatas podres, né? Tinha uns problemas bem sérios naqueles jovens, né? E em questão de um ano depois tinha 50 jovens. Eu e meus amigos, que eu levei mais 3 amigos junto comigo, que era um maconheiro também, né? Eu me lembro muito bem de um deles entrando na igreja, assim, o cabelo dele vinha até no meio das costas e ele caminhava assim. A igreja parou, né, para ver aquele sujeito entrando, e ele foi sentar lá na frente ainda. Eu disse, meu amigo, senta lá atrás, né? Sentou lá na frente, né? Mas se converteu, e a gente começou a trazer gente. Aí o segundo ano, né, a igreja foi se expandindo, crescendo, e só no terceiro ano, na metade do terceiro ano, foi que Deus disse, agora tu vai ir para o seminário. E aí eu fui. Passei 4 anos, então, estudando a Bíblia, 2 anos em Gramado, tinha um seminário teológico lá, 1 ano em Curitiba, e aí, Rio Grande do Sul, hoje vocês vê igrejas por tudo quanto é lado, né? Minha cidade lá, dava para contar nessa mão quantas igrejas tinham, tá? Uma Assembleia de Deus que ninguém ia, porque, né, senão era coisa de alemão, né? Uma quadrangular que era mais difícil ainda, porque eles eram bem pentecostal, né? E a nossa, e ainda, né, algumas tentativas lá que foram frustradas. Isso foi nos anos 80, né? E aí, quando eu fui para Curitiba, então eu vi uma cidade cheia de igrejas. Pela primeira vez eu vi os ônibus no sábado de noite, no domingo de manhã e no domingo de noite, era cheio de gente com Bíblia na mão. Isso não se via na minha cidade. Então, imagina nos anos 80 ou nos anos 90, quando eu cheguei aqui em Farroupilha, quantas pessoas se viam com Bíblia na mão. Tá? Nos anos 80 era assim em Sapiranga, tá? E aqui não era nem um pouco diferente. Tanto que quando eu me converti, as pessoas que me viam passar desde toda a minha adolescência, chapado, bêbado, né, ou de qualquer jeito, me viam passar na rua, agora estavam me vendo passar com uma Bíblia, a maior aí, né? Eu saía com todo, né, para tipo assim, chocar, né? E todo mundo me conhecia, todo mundo ficava olhando, né? Então, era impressionante, né, a distância que se tinha dessa questão de fé. Eu preciso abreviar aqui a história, senão nós vamos noite adentro. Então, fiz seminário, e quando terminei o seminário, eu perguntei, e agora, Deus? Para onde? Eu queria ser pastor. E aí, o Samuel Harms, fundador da Aliança Bíblica, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, ele disse, olha, preciso de alguém em Farroupilha. Não, mas Farroupilha não tem igreja. Ele disse, não, eu preciso de alguém para começar uma igreja. Eu disse, meu Deus, começar a igreja? Eu tinha sido preparado para ser um pastor, né? Para pegar uma igreja pronta. Mas quase não tinha, né? Tinha a Aliança Bíblica em Caxias, Bento, Passo Fundo, e ele queria começar uma igreja aqui. Então, tive uma crise muito profunda, né? Entrei em pânico, quase desisti da minha fé, porque eu pensei, não, eu não sirvo para isso. E o pânico foi tão grande que realmente eu fiquei, a minha base foi abalada. Até que eu lia livros
com muita rapidez, né? Eu, tipo assim, precisava 2 dias para ler um livro. E eu li A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Começou as comunidades terapêuticas. E essa era uma coisa que eu estava interessado em fazer, trabalhar numa comunidade terapêutica. E eu li aquele livro e ele saiu do interior, esse cara saiu do interior, Deus mandou ele para o Harlem, em Nova York, para começar uma igreja. O cara era um caipira. Ele foi sem dinheiro, tá? Ele foi para o Harlem para começar uma igreja. E aí, quem já leu o livro, ou quem não leu, leia, que é um bom livro para ler. Rapaz, o negócio foi fantástico, porque ele começou a igreja, ele começou as comunidades terapêuticas, é o primeiro cara que começou, e Deus, ele foi super fiel a ele. E aí o Espírito Santo me disse, vai que eu estou contigo. E aí então vim para Farroupilha. Na época a Grandene estava bombando, né? A Grandene já existia um bom tempo, mas Farroupilha estava sendo invadida por migrantes para trabalhar na Grandene. 1º de Maio, ali, o lugar onde que eu morava, no apartamento que eu vim morar em Farroupilha, eu vi o 1º de Maio crescendo assim, dia após dia. Tá? Era só um morro pelado ali, de roça, né? E aquele morro virou um bairro, eu acho que hoje é um dos maiores bairros da cidade, né? Bem, a cidade toda cresceu pra caramba, né? E então eu vim para Farroupilha e foi bem difícil. 6 anos, primeiro ano, formei uma igreja, 50 membros. Enchi uma sala. Se alguém lembra, mas ninguém eu acho que vai lembrar da Estofaria, era uma fábrica de colchão que tinha, indo ali para o Posto Modelo, né? Saindo do centro do Posto Modelo, e o Samuel me dizia, não aluga um prédio no térreo, aluga no 3º ou 4º andar, bem escondido, que senão ninguém vai vir. Aluguei contra a vontade dele, evangelizei, né, na força do braço, e em um ano tinha 50 pessoas. Nos próximos 6 anos, todo mundo se desviou. E aí um dia, em Florianópolis, uma igreja batista lá, pastor Solon, quem conheceu ele é um grande pastor, ele fez uma pregação lá e ele disse, ele usou o texto de Pedro, de Mateus, de Lucas, quando Jesus chegou na beira do mar da Galileia e mandou eles jogar a rede, e Pedro disse para ele assim, já pescamos a noite toda, não pegamos nada, agora tu que é carpinteiro, nem pescador não é, está dizendo que é para jogar aqui desse lado? Por mim eu não faria isso, mas já que tu está dizendo eu vou fazer, então no teu nome. Aí vocês sabem a história, jogaram a rede, pegaram um monte de peixe, e aí o Espírito Santo falou para mim, para de fazer na tua capacidade, na tua força, e deixa eu fazer. E aí começou essa igreja que tem hoje. Os próximos 6 anos foi se convertendo gente, né? E então hoje estamos aqui, né? A minha história ela continua, né? Eu acabei, depois de 12 anos, indo morar em Nova Petrópolis para começar uma comunidade terapêutica, onde que a ideia surgiu aqui, né? O Márcio, Geraldo, Oneide, Darcy também, eu acho que estava junto, e decidimos então fazer uma comunidade terapêutica. Fui para Nova Petrópolis porque achamos um terreno lá, compramos, e então a igreja que continuou seguindo o rumo, e a minha história então ela vai além,
né? Mas eu não vou ficar mais, senão vão me expulsar daqui. Daqui a pouco 2 já vão me levar pelo braço. Mas o que eu queria com isso tudo, dizer o seguinte: essa é minha história, tá? E quando Deus ele entra na vida da gente, ele vem para nos dar uma vida abundante. João 10:10 diz: o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa minha história, ela só mudou porque Jesus entrou na minha vida. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida passou a ter sentido. Ela passou a ter utilidade. E hoje eu guardo no meu coração inúmeras pessoas que um dia conheceram Jesus a partir daquilo que Deus fez na minha vida e agora está fazendo na vida de muitas outras pessoas. E Deus ele quer fazer isso com cada um de vocês também. O que vocês têm para oferecer é só dizer para os outros aquilo que Deus tem feito na vida de vocês até aqui. Ele tem feito alguma coisa? Ele trouxe para vocês a resposta daquilo que vocês estavam procurando? Ele preencheu o vazio de cada um de vocês? Se ele fez isso, é só contar, tá? E um dia vocês podem testemunhar isso para tantas pessoas quanto for possível. Mas nós temos que contar a nossa história. Nós temos que falar daquilo que Jesus ele fez na nossa vida. A minha vida ela não tinha sentido nenhum, não tinha valor nenhum. Eu queria morrer. E Deus, ele me deu toda essa história para contar para vocês. Essa história é cheia de outras histórias, né? E eu posso garantir para vocês uma história mais fantástica do que a outra, tá? E eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês também tem uma história mais fantástica do que a outra. A minha história ela não tem, ela não é interessante. Não é interessante para quem, né? Às vezes a gente conta uma coisa bem pequena que Deus fez na vida da gente e a pessoa que está nos ouvindo, ela, era isso que eu precisava ouvir. Nossa, que coisa fantástica. Nem pareceu para ti ser tão fantástico, mas para aquela pessoa era. Então, a história de cada um de nós vamos depois passar a eternidade, né, sentando um com o outro, e aí, tchê, me conta a tua história, né? Então, nós somos gaúchos, né? Nós gostamos de um fogo de chão, nós gostamos de ouvir causos, nós gostamos de ouvir história, e Deus é um Deus que gosta de história, e essa é a relação mais íntima e profunda que Ele tem com cada um de nós, porque Ele vive junto contigo cada momento da tua vida. Ele sabe dos teus pensamentos, Ele sabe dos teus sentimentos, Ele sabe dos teus anseios, Ele sabe dos teus sonhos, das tuas fantasias, das tuas alegrias e tristezas. Ele está participando de cada uma dessas coisas. Ele quer te dar vida abundante. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A única coisa que nós precisamos fazer é relaxar e se entregar. E deixa Deus fazer, porque Ele quer fazer. Amém? Numa outra ocasião eu continuo. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai querido, obrigado pelo Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado porque Tu achou cada um de nós particularmente especial. E eu te peço, Senhor amado, que Tu estejas tomando a vida de cada um que está aqui hoje e batendo um papinho com cada um, dizendo: Tu é a pessoa mais importante, tu é a pessoa mais importante. Eu quero fazer uma grande obra através da Tua vida. Não que essa obra precise ser para aparecer nos jornais, mas aquela grande obra que vai impactar outras vidas, ou pelo menos que vai impactar uma vida,
mas que seja um impacto na vida de outra pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar de tal forma que a gente possa realmente descansar em Ti, sabendo que Tu vai nos levar pelos caminhos que Tu planejou para cada um de nós. Eu peço a Tua bênção sobre todos que estão aqui, sobre mim também, porque a minha história não terminou. Eu quero continuar, Senhor, tendo uma vida abundante, como Tu tem feito até hoje. Peço a Tua misericórdia e graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.